Estamos estudando nesse quarto trimestre de 2022, nas lições bíblicas jovens, o tema liderança cristã. O Antigo Testamento descreve vários exemplos de liderança. O que nós podemos aprender com a liderança do rei Davi? Esse é o nosso tema do programa EBD Comentado Online de hoje. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, é sempre uma satisfação ter você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Fique até o final do programa porque nós temos lições importantes para aprender com a aula de hoje. Vamos continuar aí com o nosso quarto trimestre de 2022, lições bíblicas jovens, liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Todos nós precisamos entender que em alguma área da nossa vida nós lideramos. E a lição de hoje é a lição de número 7, que vai ser ministrada no dia 13 de novembro de 2022, com o tema A Liderança de Davi, ou a liderança do rei Davi. Bom, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença eu me coloco mais uma vez, te peço perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Preciso que o Senhor ilumine minha mente mais uma vez, para que eu possa expor, Pai querido, esta aula, ensinar esta aula de acordo, Senhor, com o que realmente está na Tua palavra. Também dá entendimento àqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática. Aproveita essa oportunidade para orar por cada inscrito do canal, por cada membro que tem apoiado o Ministério de Ensino, Pai querido, aqui nesse canal, também por suas famílias, pela vida financeira, pela saúde, também, Senhor, pela vida sentimental, casamento, a relação entre marido e esposa, pais e filhos. Te peço transformação, libertação. Se tem alguém enfermo, eu te peço cura, Senhor. Continua abençoando grandemente o teu povo. E se tem alguém que está assistindo que não te serve, que ele possa se render, Pai querido, ao teu Filho, que é o único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero desde já agradecer a você de cada parte do Brasil e de fora do Brasil que acompanha o canal aqui e o programa EBD Comentado Online. Seja você da região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, onde eu estou, e Centro-Oeste, e fora do Brasil também. Receba o meu abraço. E não deixe de divulgar o canal, porque outras pessoas precisam também ser edificadas. E você é um canal para que esse canal seja levado até essas pessoas. Texto principal da nossa lição de hoje. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Atos 13, 22. Resumo da lição: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. Não é só numa parte do tempo, só em um momento, mas em todo o tempo. Texto bíblico está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 7, aonde eu estou aqui falando desse texto no Expondo as Escrituras, que já está aqui no canal. Então eu te aconselho a assistir esse vídeo aqui também, para que você possa compreender melhor o texto da leitura bíblica em classe, para que você tenha aí uma ampliação de entendimento e vai colaborar com esta lição. Ele vai estar lá no final desta aula. Deixo aqui também para você poder assistir, caso você queira assistir primeiro esse, para depois assistir a aula, fique à vontade. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Objetivos da lição: mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, conhecer a liderança de Davi e apresentar os aspectos práticos da liderança de Davi. Introdução. Davi é um dos personagens mais conhecidos e importantes do Antigo Testamento, e isso se dá pela trajetória de vida, quanto pela sua entrega a Deus, os seus feitos e a sua liderança bem-sucedida. Antes de eu comentar algo sobre isso, eu quero dizer a você que quando o texto aparecer em preto,
eu estou lendo justamente o que está na revista. Quando aparecer em vermelho, ou eu estou comentando, ou eu estou fazendo ali uma referência bíblica nesse sentido. Então nós vamos ver que Davi é um dos personagens mais importantes dentro do Antigo Testamento, pois é da sua linhagem que vem o Filho de Deus. E a sua trajetória de vida, ela tanto é marcante pela sua entrega a Deus, como pelos seus feitos e sua liderança bem-sucedida. Ao estudar a respeito da liderança de Davi, podemos identificar as suas qualidades e afirmar que elas servem de referencial para os líderes da atualidade. Davi não era um pastor, no sentido da palavra que nós temos no Novo Testamento, mas Davi era um líder, Davi era um rei. Existem qualidades que Davi estava na vida de Davi, que devem estar na vida de um líder também nos dias de hoje, no Novo Testamento, eles sendo pastores, no caso, lideranças também, não só pastores, lideranças de departamento, pessoas que lideram de alguma maneira precisam dessas qualidades. Qualidades de Davi e sua liderança. Davi era um rei segundo o padrão de Deus. Então, Davi estava enquadrado dentro do padrão de Deus. Davi era amável e benevolente. O líder precisa ser amável e benevolente. Davi era perdoador. Imagine um líder que não sabe perdoar. Um líder que não entende que perdão não é uma questão que ele pode negociar. É um mandamento. Tem que perdoar. Ah, mas ele não merece. Mas você também não merecia, eu também não mereci. Então, quem é o exemplo de perdão? O próprio Deus. Deus nos perdoou, sendo que nós não teríamos como pagar a nossa dívida diante do seu tribunal. Mas Cristo morre em nosso lugar. Então, nós precisamos perdoar. É dever de todo cristão perdoar. Agora, imagine um líder que não perdoa. Ele vai perseguir a pessoa que está ali. Ele vai estar no encalço dessa pessoa. Então o líder precisa ser perdoador. Davi era um homem que se arrependia. Precisamos nos arrepender dos nossos erros, das nossas faltas, dos nossos pecados. E Davi era corajoso. Todos eles aí têm as referências bíblicas, eu não vou poder ler aqui, mas Davi era um homem corajoso. E a coragem de Davi vinha de quê? Da parte humana dele? Não, a coragem de Davi vinha por meio do agir do Senhor em sua vida. Então o Espírito Santo dava coragem a Davi, uma coragem para fazer a obra do Senhor. Olhando para a vida de Davi, aprendemos que, primeiro, Deus utiliza-se de pessoas e métodos improváveis. Davi era um improvável no meio da situação da sua família. Ele não seria uma pessoa, provavelmente seria escolhida como rei. Ele age poderosamente em épocas de desesperança. Deus é aquele que faz grandes coisas. Na vida de Davi, o processo de treinamento a que foi submetido e o seu modelo de liderança são mais atuais do que geralmente se costuma imaginar. Então, quando nós estudamos a vida de Davi, nós vamos aprender lições importantes que servem para os nossos dias. Vamos lá? Tópico 1. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que é uma pessoa segundo o coração de Deus? Davi, um filho obediente. Como acontece o processo na formação de um líder? Como é que acontece esse processo? Ele é muitas vezes lento, doloroso e marcado por grandes desafios. Um líder não é formado da noite para o dia. Muitas pessoas se enganam achando que Deus vai levantar um líder da noite para o dia. Ele tem uma trajetória. E mesmo quando ele assume a posição de liderança, o treinamento ainda continua. Não se engane, tá? Um dos principais desafios de uma liderança é a solidez de seus resultados. Resultados que permanecem. E isso passa por uma construção bem edificada. Não é qualquer construção, senão desaba. Que inclui não somente aspectos espirituais e intelectuais, mas também familiares. Então, é um conjunto de tudo. Aspectos espirituais, intelectuais, ele precisa de conhecimento, e também familiares. Há pessoas totalmente desequilibradas. E às vezes elas têm ali uma posição, né? Tem uma área da sua vida que ela tem ali uma vantagem, vamos usar assim, mas a outra área está totalmente fora do padrão de Deus. Então precisa haver o quê? Um equilíbrio entre a questão da vida espiritual, a vida intelectual, o conhecimento que ele tem, e também a sua vida familiar. Davi é admirado como pastor, derrubador de gigantes, excelente músico. Davi era músico,
campeão de batalhas e líder brilhante. As escrituras não dizem nada a respeito da sua infância. Não houve necessidade de falar da infância de Davi. Mas acreditamos que seu caráter foi forjado em família, desde a sua infância. Curiosidade sobre Davi. Foi ungido enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, ou seja, estava ocupado quando Deus o chamou. Deus não tem compromisso com pessoas desocupadas. Deus tem compromisso com pessoas ocupadas. Deus, inclusive, usa dentro da ocupação, nós vemos pessoas sendo usadas a partir da sua ocupação. Por exemplo, Neemias era copeiro. Foi por causa da posição que Neemias tinha de copeiro que ele tinha acesso ao rei, e por causa desse acesso ele conseguiu, através de clamar ao Senhor, pedir a Deus orientação, pedir a Deus uma oportunidade, ser ali permitido que ele fosse à cidade de Jerusalém reconstruir os muros. Esté, ela era uma moça que vivia no reino ali do Medo Persa, Império Medo Persa, que tinha vencido os babilônios. Aí ela tem uma oportunidade e a beleza dela contribui para ela poder entrar ali na seleção para uma nova rainha. Se Esté não tivesse a beleza, ela seria descartada. Ela não entraria para aquela seleção de quem poderia ser a nova rainha. Então Deus usa também a beleza dela, no caso que foi o próprio Deus que deu a Esther a sua beleza, para que ela pudesse ter uma oportunidade. E uma vez que ela estava como rainha, agora ela está ali como um instrumento no qual Deus vai usar sua vida para poder livrar o seu povo da destruição. Venceu Golias enquanto era apenas um pastor de ovelhas. Davi não era guerreiro quando venceu Golias. Ele era pastor de ovelhas. É verdade que o Espírito Santo já estava sobre a sua vida. Acreditamos que a unção já tinha acontecido quando ele esteve ali, Samuel esteve na casa de Jessé. Então foi por meio do Espírito Santo que ele venceu o urso, ele venceu o leão. É claro, o Espírito Santo já estava com ele. Porém, ele não era guerreiro, ele não pertencia ao exército de Saul quando venceu a Golias. Confiou no Senhor. Era um filho obediente ao seu pai. Isso aqui é importantíssimo. Imagine se José não tivesse sido treinado na sua casa e não tivesse sido obediente ao seu pai. Quando ele fosse para a casa de Potifar, ele era um desobediente, um insubmisso, não ia receber ordem, jamais teria sido colocado na função de administrar a casa de Potifar, jamais seria colocado na função de administrar o cárcere ali, o carcereiro responsável dá a ele aquela administração. Então ele foi treinado dentro da sua casa. Quando os filhos são desobedientes aos pais, insubmissos aos pais, eles vão para o emprego e perdem o emprego. Por quê? Porque não querem ser submissos ao patrão. Vão para a igreja e às vezes dão trabalho ao pastor, porque não quer ser submisso ao pastor, submisso à liderança que está ali sobre ele. Então nós precisamos aprender. E aonde Deus nos treina em primeiro lugar? No nosso lar. Então Davi era um filho obediente. Já que a lição é para jovens, é preciso falar isso para eles. Filhos que não são obedientes em casa dificilmente conquistarão coisas fora, porque serão insubmissos. Não precisou estar em uma posição de destaque para ser ungido e chamado pelo Senhor. Ah, se ao menos eu estivesse nessa posição, alguém me viria e me chamaria para me colocar para fazer alguma coisa. Quando Deus tem obra, quando Deus tem chamado, a nossa parte é obedecer e ficar ali esperando no Senhor. E com certeza aquilo há de acontecer. Não adianta você pensar que precisa estar aí sendo visto numa vitrine para ter uma grande oportunidade no sentido de você cavar aquilo. Muitas vezes Deus faz de uma forma diferente. Davi aproveitou uma oportunidade, mas ele não se lançou no sentido de estar lá à vista. Deus vai buscar Davi lá cuidando das ovelhas do seu pai. Não precisou estar numa posição. Quem era Davi quando foi ungido a rei? Pastor de ovelhas. Só isso. Nada mais, nada menos. Agora eu vou fazer um comentário, porque a parte é vermelha, aquilo que eu havia falado. Um dos principais alvos a ser perseguidos por uma liderança que deseja ser bem-sucedida, qual é? É a durabilidade dos seus frutos. Não pode ser uma coisa que aconteça hoje e amanhã foi embora. E que estes sejam capazes de resistir ao teste do tempo e à força das adversidades.
Não adianta um líder fazer uma obra e amanhã ela está esquecida, largada para lá, não ter mais valor nenhum. Para isso é preciso uma construção muito bem edificada sobre pelo menos 3 pilares. Que pilares são esses? Princípios espirituais. Não é o que dá certo, é o que é certo. Não adianta você firmar as suas obras no que dá. Ah, eu vou procurar métodos que dão certo e eu vou implementar aqui no grupo de jovens, eu vou implementar aqui no grupo de irmãs, eu vou implementar aqui no grupo de novos convertidos, ah, eu vou implementar aqui na igreja. Não adianta. São espirituais esses princípios? Se não são, não vão permanecer. Segundo, prepare capacidade intelectual. Líder tem que estudar, tem que se debruçar, tem que se empenhar em conhecer, tem que ler, não tem jeito. Uma pessoa que não lê, uma pessoa que não estuda, ela fica desinformada. Ela não tem condição de lidar com muitos assuntos. Aí alguém vai dizer assim, mas Deus não capacita os escolhidos, e capacitar os escolhidos através do seu espírito. Mas a parte de estudar, Deus não vai fazer, não. É você que tem que fazer. Essa aula só está acontecendo porque Deus me deu força, me deu graça, me deu entendimento, iluminou minha mente para que eu pudesse estudar. Mas a iniciativa de estudar a lição foi minha. Dependi de Deus do início ao final e estou aqui dependendo de Deus. Mas eu tive que fazer a minha parte. Você não pode achar que Deus vai fazer a sua parte. Ah, pastor, isso não é verdade não. Eu não preciso disso não. Não? Então vamos para a Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Vamos para a Bíblia nesse momento. Josué capítulo 1, vamos dar o exemplo de Josué aqui, que é importante. Nós já até passamos pela lição de Josué, né? Mas vamos falar aqui de Josué um pouquinho. Deixa eu botar aqui na tela para você. Vamos lá. Josué, tá? O texto diz que depois que... Josué 1, a partir do 1. O texto diz que depois que Moisés é morto, Deus fala com Josué. Olha o que diz aqui no versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Levantar é com Josué, não é com Deus. Pois agora, passar é com Josué, não é com Deus, este Jordão, tu e todo esse povo da terra que eu dou aos filhos de Israel. A promessa foi Deus que deu, mas a parte de ir até o que Deus está falando é com Josué. Todo lugar que pisar é com Josué e com o povo. Se o povo fica inerte, parado, não tem conquista. A planta do vosso pé, vulo tenho dado, como disse a Moisés. Aí Deus vai falar a extensão da terra no versículo de número 4. No versículo 5 ele diz, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Aí versículo 6, esforça-te. É com Deus ou com Josué? Com Josué. Tem bom ânimo, é com Deus ou com Josué? Com Josué. Porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Quem fará herdar? Josué. Versículo 7. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado, com Josué, tá? Cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie. Quem não se desviar? Quem não pode se desviar? Josué, parte de Josué, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. A garantia do sucesso da liderança de Josué está em ele obedecer a palavra de Deus. Versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita, olha aqui, é isso aqui, ó, conhecimento intelectual. Antes medita nele dia e noite. Ah, pastor, mas é um conhecimento intelectual que vai gerar algo espiritual. É verdade. Mas a parte, a gente vai estudar com a nossa mente. Então precisamos de iluminação. Você já percebeu que no início de todo vídeo meu eu peço, Senhor, ilumina a minha mente. Por quê? Porque o pecado obscureceu o nosso entendimento em relação às coisas de Deus. Mesmo nós que somos servos de Deus, precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender as Escrituras por causa da natureza pecaminosa. Ainda que ela esteja mortificada, ela atrapalha nós termos uma compreensão melhor das coisas de Deus. Então o Espírito Santo nos ajuda. Então ele tinha que meditar na lei do Senhor dia e noite. Tudo isso é parte de Josué. Se você quiser saber melhor sobre isso, procure aí o Expondo das Escrituras, aonde eu falo de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, tá aqui no canal, tá bom? Preparo e capacidades intelectuais e valores familiares. Tem valor familiar? Como é que você trata o seu pai, a sua mãe, seus irmãos? Você é obediente? Não é? Então o professor que está dando esta aula precisa frisar isso para os jovens.
para que eles possam ter entendimento que não adianta nada parecer que eles, vou usar o termo de jovem, parecer que eles estão voando. Eu tô pregando muito, eu tô cantando muito. Em casa é um tremendo de um desobediente, de uma desobediente. Sabe aonde isso vai terminar? Em fracasso. É doloroso dizer, mas é verdade. Mais cedo ou mais tarde, essa construção vai desmoronar, desabar. Que isso, pastor Mário? É verdade, não tem estrutura, não vai suportar. Então precisa de tudo isso que está aqui. Princípios espirituais não é o que dá certo, é o que é certo. Prepare capacidade intelectual e valores familiares. Tem que ter esses valores. 2. Davi esquecido pela família, mas escolhido por Deus. Samuel comunicou a Saul que Deus o havia rejeitado e que já havia escolhido alguém para assumir o seu lugar como rei de Israel. O Senhor ordenou a Samuel que ele fosse até a casa de Jessé, pois um dos seus filhos seria o novo rei. Samuel fez como Deus havia ordenado e viu seus 7 filhos, os 7 filhos de Jessé, mas nenhum deles havia sido escolhido. Aqui nos Pontos das Escrituras, que eu já falei para vocês, que está aí no canal, vai estar no final dessa aula de hoje também, lá para você clicar, eu descrevo isso com mais detalhes. Aqui eu não vou falar tanto, mas lá eu falo melhor sobre esse assunto, tá bom? Só para que você possa saber. Então, é dito para ele ir porque tinha escolhido entre os filhos de Jessé um rei. Samuel teve que perguntar a Jessé se ele não tinha mais filhos, porque não era nenhum daqueles que havia passado. Então, foi aí que Jessé se lembrou do mais novo, que estava cuidando das ovelhas no campo. Nos Pontos das Escrituras aqui, eu explico, eu tento mostrar para vocês o porquê qual é a importância dessa parte no qual Davi não foi chamado. Por que Davi não foi chamado? Existem várias suposições que é colocado, várias conjecturas, mas o que importa é, ele não foi chamado. Quando Davi chegou, a voz do Senhor veio a Samuel dizendo: este é o jovem escolhido para ser o rei. Quem escolheu? O Senhor. Foi Davi que se escolheu? Não. Quem escolheu Davi? Foi o Senhor. Foi Jessé que escolheu Davi? Não. Foi Samuel que escolheu Davi? Não. Foi Davi que se escolheu? Não. Quem escolheu? O Senhor. Chamado direto pelo Senhor. Não foi ele que se escolheu. Deus não olha a aparência física. Ele viu, é dito que Davi era ruivo, de bom semblante, mas Davi não tinha uma postura como Eliabe. Davi não tinha uma postura como Saul, mas foi Davi que Deus quis. Ele vê o coração e os seus pensamentos ao nosso respeito são os melhores possíveis. Jeremias 29, versículo 11. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tinha um propósito com o povo de Israel, mesmo ele estando no cativeiro. O texto confirma que Davi foi achado, ungido e alvo da promessa de Deus de que a sua liderança seria vitoriosa. Então Davi tinha uma promessa, mas ele teve que passar por um processo para poder cumprir o propósito. Não tem como você não passar por processo. Todo cristão vai passar por processo. Davi foi ungido, aí alguém vai dizer: opa, começou agora, é só rosa, é só flores. Aí é que o negócio ficou sério. Foram anos e mais anos até que Davi pudesse começar o reinado. Não foi fácil, não. O texto confirma que Davi foi achado, ungido e alvo da promessa de Deus em que a sua liderança seria vitoriosa. Definitivamente, Davi foi uma escolha de Deus, não do homem. Davi teve muitos desafios e encarou muitas dificuldades antes de assumir a liderança do seu povo. Mas com o tempo ele teve aprovação de todos. O que significa? Reconheceram sua liderança. Jonatas, filho de Saul. O próprio Saul teve que reconhecer que Deus tinha chamado Davi para ser rei no lugar dele. E Abigail, mulher de Nabal, também reconheceu a liderança na vida de Davi. É Deus, e olha que ele não estava ainda como rei. É Deus quem chama, mas o povo precisa reconhecer a liderança de um líder. E aí você vai dizer, por que o povo precisa reconhecer? Porque o líder é dado para quem? Para liderar quem? O povo. Se o povo não reconhecer a liderança do líder, a coisa não funciona. Se um grupo não reconhecer a liderança por exemplo, se o grupo de jovens não reconhecer a liderança do seu líder,
vai ter problema. Se o grupo de irmãs não reconhecer a liderança da sua líder, vai ter problema. Se o grupo de novos convertidos não reconhecer a liderança do seu líder ou da sua líder, vai ter problema. Então, se a igreja não reconhecer a liderança do seu pastor, vai ter problema. Porque o pastor é dado para servir a igreja. Então, o Senhor, inclusive, dá dons para que nós venhamos servir a igreja. Quem reconhece, quem dá o chamado é o Senhor. Mas quem reconhece esse chamado é a igreja. Muitas vezes alguém vai dizer assim, meu Deus, o Senhor tem usado a sua vida. O ensino que o Senhor tem dado tem sido uma... Isso é uma forma de reconhecimento. Não é só uma palavra de encorajamento. Através disso, você tem consciência que Deus te chamou para aquilo. Se eu pegasse todos os comentários que já tiveram aqui no canal, desde abril de 2021, até a data que você está assistindo esse vídeo, que eu não sei qual vai ser, várias foram as pessoas que falaram sobre o Ministério de Ensino, sobre o que esse canal, o que Deus tem feito através da minha vida, na vida dessas pessoas. Então eu não tenho dúvida que Deus me chamou para o Ministério de Ensino, para o Ministério de Aconselhamento, para o Ministério Pastoral, apesar de eu não estar pastoreando uma igreja nesse momento. Já dirigi uma congregação, mas não estou como eu sou pastor auxiliar pela bondade de Deus. Tem muitos anos que eu não dirijo congregação. Mas eu tenho certeza que Deus me chamou. Porque Ministério Pastoral é chamado de Deus, não é uma coisa que você escolhe. Então essas pessoas aqui reconheceram a liderança na vida de Davi quando ele ainda não estava na posição de rei. Deus chama, mas o povo vai precisar reconhecer essa liderança. E por isso o líder precisa saber como se comportar. Davi, um líder com muitas qualidades. Vamos lá. Em sua trajetória de vida, Davi teve muitos erros e acertos. O líder não tem só acertos. O líder também às vezes erra. Líder não é super-homem. A líder não é uma super-heroína. Foi um homem com muitas habilidades e qualidades. Podemos afirmar que Davi foi um homem que desenvolveu uma espiritualidade saudável e profunda. Isto é, ele teve um coração voltado para o eterno. Davi se importava em buscar a Deus. Davi se preocupava com o que era a vontade de Deus. Davi queria saber se Deus estava aprovando o que ele estava fazendo, o que ele iria fazer. E eu e você, nos importamos com isso? E o jovem que você está dando aula, se importa com isso? Ou você que é um jovem que está me assistindo, você se importa com isso? É importante se importar com aquilo que agrada a Deus. Também foi um homem humilde. Então, ele teve uma espiritualidade saudável. Ele foi um homem humilde. Eu falo das qualidades de Davi aqui no Expondo das Escrituras também. Um pouco mais detalhado. Assista, tá? Também foi um homem humilde. Pois quando os empregados de Saul falaram a respeito de sua filha Mical, a resposta dele demonstrou toda a modéstia. Então disse Davi, parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? Davi achava uma grande honra, porque ele se achava muito pequeno, ele se achava pobre, sem recurso, sem condição. Deus faz coisas que você jamais imagina. Quando esse canal aqui, eu acredito que agora, 2011, 2021 fez 10 anos, 2022, agora no final do ano vai fazer 11 anos o canal. O canal já tinha quase 9 anos quando eu comecei a usar ele de verdade. Tem 2 anos e alguma coisa, mais ou menos, que eu estou aqui. Quando eu comecei em abril de 2021, tinha 164 inscritos, depois de quase 9 anos. Eu não usava o canal. 164 inscritos, eu não vou esquecer disso. Abril de 2021. Abril de 2020, desculpe. Abril de 2020. Corrigindo. Abril de 2020. Tinha 164 inscritos. Quando foi... Preste atenção nisso aqui. Quando foi em outubro de 2021, não foi outubro de 2020 não, tá? Outubro de 2021, quase 1 ano e 6 meses depois, foi a 1000 inscritos. E agora, quando esse vídeo vai ao ar, e esse vídeo estará indo ao ar, deixa eu só confirmar aqui, no dia 30 de outubro, então vai estar dentro do mês de outubro ainda,
Então, nesse caso, depois, em 2021, aí vai fazer um ano. Em um ano, de 2021 até 2022, em um ano, de 1.000, já está em 19 mil. Quase completando 20 mil. Quem faz isso? O Senhor. Se em 9 anos quase tinha 164 inscritos, não tinha trabalho no canal, mas levou 1 ano e 6 meses para fazer 1.000 inscritos, e em um ano completou 18 mil inscritos, quem faz isso? Deus. É o Senhor. Tem dificuldade para Deus? Não. Mas você tem que perseverar. Você que é um jovem que está me assistindo, você que é um professor de jovem que está me assistindo, você que é um professor de adulto que está me assistindo, você que é um adulto que está me assistindo, se você quer chegar em algum lugar, você tem que perseverar. Hoje o canal é publicado, talvez diminua essa frequência, mas o canal publica 4 vídeos por semana. Isso não é fácil, não. Quem faz todo o trabalho, toda a parte de arte gráfica do canal, tudo sou eu. Pela bondade de Deus. Que eu sei trabalhar como designer. A minha esposa também trabalha, sabe trabalhar nessa área. Então eu tenho me dedicado 100% ao canal. E às minhas agendas, que eu sou convidado quando alguém acha que deve me convidar. Certo? Ou ela, no caso, né? Porque ela louva e pela bondade de Deus prega, eu também louvo e eu também prego e ensino, eu não louvo. Quem louva é ela, né? A gente cantei já para abrir cultos e tudo, mas louvar ministério é dela, né? Não é, no meu caso não é louvor como ministério, né? Eu prego, ensino, aconselho, essas coisas, né? Dou cursos, essas coisas. Ela pela bondade de Deus é ministério de louvar e também e agora também pregando pela bondade do Senhor. Então, e tô aqui. Deus quem faz? Deus. Quem seria eu para estar aqui com o canal? E por causa disso eu vou achar que eu sou melhor do que alguém? Não, eu sou o servo do Senhor. Em cada registro bíblico a respeito da vida de Davi é possível perceber a ação intencional de Deus. Inclusive naquelas em que as fragilidades e os erros inerentes à natureza humana estão presentes. A Bíblia não esconde as falhas das pessoas. Isso quer dizer que ela está aprovando? De forma nenhuma. O que está demonstrando ali é a graça de Deus, no sentido de Deus mostrar a sua compaixão para poder ali recuperar a pessoa, através dela se arrepender, se voltar a Deus. Então a Bíblia mostra erros e acertos. Nesse caso, os erros nós devemos evitar, os acertos nós devemos também imitar no sentido... Os erros nós devemos evitar e os acertos imitar, no sentido de contar com a graça de Deus para podermos ter ali uma atitude que venha a ser condizente com a vontade do Senhor. Agora, não pense em fazer igual Davi contando com as suas forças. Você vai fracassar. Se eu pensar assim, eu vou fracassar. O grande problema, quando nós pregamos sobre personagens bíblicos, falamos de liderança, de Josué, de Moisés, de Davi, de Salomão e por aí vai. O grande problema é termos cuidado, mostrando José também do Egito, falar desses personagens. O grande problema é termos cuidado de mostrar que eles fizeram isso através da ação de Deus. Não foi uma ação humana, foi a ação de Deus sobre uma vida humana. É Deus trabalhando através daquela pessoa. Porque senão tem muita gente frustrada, porque as pessoas querem o resultado de Davi, mas não querem ter a vida com Deus que Davi tinha. As pessoas querem ter o resultado de José, mas não querem ter a vida com Deus que José tinha. Aí fica muito difícil. Na verdade, nem é difícil. Me perdoe. Vou recolocar. Fica impossível, tá bom? Então, inclusive naquelas que as fragilidades e os erros inerentes à natureza humana estão presentes, como no caso do seu pecado com Batseba, né? Em que o Senhor dirige a ele por intermédio do profeta Natan com a clara demonstração da graça e misericórdia, oferecendo uma nova oportunidade e garantindo-lhe restauração. Davi pecou, Davi adulterou e Davi foi cúmplice num homicídio. Ele foi responsável, na verdade, pela morte de Urias. Ele não foi nem só cúmplice, né? Porque foi ele que ordenou. Ele só não colocou Urias na frente de batalha, mas ele participou daquela morte. E alguém pergunta, por que Deus perdoou Davi e restaurou Davi e não tirou o reino de Davi? E no caso de Saul, Deus retira o reino de Saul. Não seria uma coisa errada, pastor? Sabe por que isso aconteceu?
Porque Davi pecou contra a santidade de Deus, parte moral, adultério, homicídio. Saul pecou contra a autoridade de Deus. Ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Deus não aceita isso de forma nenhuma. Sabe quem fez isso e teve uma consequência muito triste? Moisés. Ele não perdeu vida eterna, não. Mas ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Deus tinha levantado ele para conduzir o povo e levar para a terra prometida. Quem teve que levar? Josué. Por quê? Porque Moisés desobedeceu uma ordem de Deus. Deus disse, toca na rocha. Ele se irou. E ele foi lá e bateu na rocha. Ele já não aguentava, o povo tirou a paciência dele. Deus estava sempre dizendo para Moisés, esse povo é duro. Não é que nós estamos aqui defendendo que Deus teria que ter destruído o povo, não. Mas o que eu estou mostrando é que a nossa paciência chega num limite. A humanidade, se Deus como Deus estava dizendo que aquele povo estava merecendo ser destruído, uma hora a paciência de Moisés ia se esgotar. E foi naquele momento, ele foi lá e bateu na rocha. E não santificou o Senhor diante dos filhos de Israel. O que é não santificar? É não honrou, não obedeceu a Deus de acordo com a ordem que Deus tinha dado. Qual foi a consequência? Não entra na terra. Por quê? Aí ele tentou negociar, falar com Deus. Não, o Senhor falou, não fale mais sobre isso comigo. Então cuidado, porque há uma diferença muito grande entre pecar contra a santidade de Deus, e isso não quer dizer que você vai sair por aí pecando, que isso vai trazer consequência também, e pecar contra a autoridade de Deus. Moisés pecou contra a autoridade, não entrou na terra. Saul pecou contra a autoridade, foi removido do reinado. Porém, Davi não pecou contra a autoridade, Davi pecou contra a santidade de Deus. Bom, você está até agora assistindo essa aula e de repente você quer o resumo dessa aula ou quer os slides que eu estou passando aqui para colocar lá na sua igreja na hora da aula. Então preste atenção. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link, faça download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar, PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então tá aí os benefícios, caso você queira ser membro para poder semear no meu Ministério de Ensino, ou se quiser gratuitamente, siga os passos que foi dito aí. Vamos em frente? Tópico 2, a liderança de Davi. Liderar, eu sempre tenho dito aqui quando tem uma oportunidade, é conduzir pessoas orientando-as nas mais diferentes situações da vida. Por isso, todo mundo, em alguma área, lidera. Uma liderança cheia do Espírito Santo. Davi foi um líder cheio do Espírito Santo e que reconheceu o valor da presença do Espírito em sua vida. Pois quando reconheceu a gravidade do seu pecado, clamou o Senhor dizendo, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que sem o Espírito Santo ele não poderia fazer nada. Sem a unção do Espírito Santo podemos até realizar a obra do Senhor, mas os resultados serão escassos ou nulos, porque nós vamos andar na nossa direção. A primeira referência bíblica a respeito de Davi é o relato de que ele foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel e ungido por Samuel para essa tarefa. É o primeiro relato, né? No Antigo Testamento, a unção indicava separação para o uso exclusivo de Deus e capacitação divina para a realização de uma tarefa. Davi estava sendo capacitado para ser o líder de Israel. Ao ser ungido por Samuel, o jovem Davi compreendeu que a partir daquele momento ele não pertencia mais a si mesmo, mas a Deus, e que ele estava recebendo habilidades para governar Israel depois da unção. Davi passou a ser dominado pelo Espírito de Deus. Um dos nossos maiores problemas como cristãos é não entender que ao aceitar Jesus você passou a não ser mais de você mesmo, passou a ser de Cristo. E uma vez que você é de Cristo, você não vai mais fazer a sua vontade, você vive para fazer a vontade dele. É isso que Paulo quer dizer quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Eu vou botar na tela aqui para você, apesar de não ter preparado esse versículo, mas eu vou colocar na tela para que você possa ver aqui o texto que eu estou falando. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20.
E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vou ler isso na NVT, outra versão. Olha o que diz. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que a vida dele agora não é mais dele. É isso que Davi entendeu. Que ele agora não pertence a ele mesmo, porque a unção mostrava que ele havia sido consagrado, e a consagração é uma separação exclusiva para o uso de Deus. Você tem a unção do Espírito Santo na sua vida. Eu não estou falando aqui de batismo com línguas estranhas, batismo no Espírito Santo. Eu estou falando do crente, quando aceita Jesus, todo cristão, ele tem um cristão realmente cristão, tá? Aquele que teve uma conversão verdadeira, ele passa a ter o Espírito Santo morando dentro dele. Não estou falando de batismo com o Espírito Santo. Independente se ele é um cristão assembleano, metodista, presbiteriano, batista, congregacional, todo cristão legítimo que teve um novo nascimento, ele tem o Espírito Santo morando dentro dele. Então ele é separado para Deus. Ele não é mais agora, ele não é de si mesmo. Ele vive para Deus. E Davi entendeu isso. E ele estava recebendo habilidades para governar Israel. Os dons espirituais que nós recebemos, nós pentecostais, são ferramentas para fazer a obra do Senhor, não para nos servir, não para nos beneficiar, e sim para servir a outros, para que outros sejam edificados. Então Davi dependia do Espírito Santo para tudo. Definitivamente, a semelhança de Davi, o líder cristão da atualidade, depende inteira e exclusivamente do Espírito Santo para conduzi-lo triunfante no exercício de sua liderança. E a palavra triunfante aqui não quer dizer que ele não vai ter luta, não vai ter prova, não vai ter dificuldade. Triunfante ele vai até o final. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo não abandonou sua fé no meio do caminho. Isso é ser triunfante. 2. Uma liderança centrada em Deus. Objetivamente, uma liderança centrada em Deus é aquela que faz do Senhor a sua prioridade. Quem é a sua prioridade de vida? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Necessidades para a vida. Comida, bebida, vestimenta. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus. O que é a justiça? Vivemos debaixo da justificação de Cristo e vivemos por causa disso temos que ter uma vida justa. Então essa é a prioridade do cristão. Para Davi, a prioridade era o quê? O Senhor. Ou seja, a comunhão com Deus é o mais importante do que o trabalho para esse líder. O que é mais importante para você? O serviço ou sua comunhão com Deus? Quantas pessoas se perdem, eu já falei sobre isso aqui em aulas anteriores sobre liderança, acabam se perdendo no ativismo, no trabalho, mas não tem trabalho para Deus, mas não tem tempo mais de orar, não tem tempo de jejuar, não tem tempo de sentar para ouvir palavra. E aí? Quantas pessoas estão numa situação dessa? Principalmente aquelas que trabalham na parte administrativa da igreja, um secretário, um tesoureiro, uma tesoureira, uma secretária. Tem que ter muito cuidado. O bom é quando há ali duas pessoas, tem o primeiro secretário, o segundo, e eles fazem um rodízio para que eles possam assistir, para que eles possam cultuar, para que eles possam cultuar a Deus no templo. Senão, todo culto, o secretário está na secretaria. Como é que ele cultua? Ele precisa ter também a parte dele, o devocional diário em casa, mas ele precisa ter o lado dele também ali de comunhão com os irmãos no templo. Então isso é muito sério. E tem pessoas que visam muito trabalho. Eu tô trabalhando para Deus. E a comunhão com Deus? Aí você vê gente que estava envolvida na obra, daqui a pouco tá desviada. Fala assim, como é que pode um negócio desse? Tava todo dia na igreja, todo dia no templo, melhor dizendo. Como é que essa pessoa se desviou? Ela deixou de cultivar a comunhão com Deus. Ela só prestava serviço no reino. Mas não tinha vida com Deus. Foi morrendo. Inanição. Foi morrendo. Inanição. Foi. Enquanto aguentou e pum. Morreu. Espiritualmente falando. Cuidado. É a mesma coisa.
Você pode estar aí realizando vários serviços na sua casa, no seu trabalho. Se você tem uma má alimentação, ou você deixa de se alimentar, daqui a pouco você vai ficando fraco, daqui a pouco fica doente. E aí? E aí? Só uma comparação, uma ilustração. Então não adianta ficar fazendo obra para Deus, serviço para Deus, se não cultiva a comunhão com Deus. Leitura da palavra, oração, precisa de tudo isso, tá bom? Senão não vai não. Davi amou a Deus e buscou honrá-lo, pois o reconheceu como a fonte de sua vida e de sua liderança. Até porque quem faz a obra de Deus, seja um líder ou não líder, se ele não tiver uma comunhão com Deus, ele passa a fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Ele passa a abrir mão dos princípios, ele passa a negociar valores, ele perde a comunhão. Uma vez que o seu chamado se originou do Todo-Poderoso, as ações dele foram norteadas pelo desejo de agradar ao Senhor. O que Davi mais queria? Agradar a Deus. E isso se percebe em sua declaração. 2 Samuel 24:24. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que me não custem nada. Ele queria fazer uma oferta, oferecer, dar para ele o que ele precisava para ofertar. Ele disse, não, eu quero comprar. Eu não quero de graça. Como é que eu vou oferecer a Deus algo que não me custou nada? Não, tem que ter ali a minha parte. Senão, não tem porquê. Ao enfrentar Golias, ele desejava honrar o nome do Senhor. Ele não enfrentou Golias em nome dele. Diante do gigante, confiou no Todo-Poderoso e não nas suas próprias habilidades. Ele sabia tirar pedra na funda. Imagina se ele se enche de si. Não, deixa comigo, vou derrubar esse gigante. Esse gigante não é de nada, eu vou acabar com ele. De si mesmo, a pedra não tinha acertado onde acertou. Ele tinha fracassado. Mas ele estava indo em nome do Senhor. Davi entendia que as guerras que ele lutava não eram as guerras dele. Um líder precisa entender que as batalhas que ele vai enfrentar não são batalhas pessoais. Na verdade, todo cristão tem que entender isso. Quando eu começo a levar os problemas que vêm até mim para o lado pessoal, eu começo a fracassar. Você começa a fracassar. Não leve os problemas para o lado pessoal. Se você levar para o lado pessoal, você vai fracassar. Se você está passando luta por causa da obra de Deus, entenda que isso é consequência de quem você está servindo. Então você está servindo e é consequência de você servir ao Senhor. Então você precisa deixar Deus te direcionar. Davi não foi lutar com Golias pensando que ali era uma vitória pessoal. Ali era a vitória do Senhor. Ele repassa a glória para quem é devido. O grande problema de quem está em posições de liderança, posições de destaque, tá pregando, tá ensinando, tá até aqui no canal no YouTube, é ter o cuidado de entender que ele aqui é apenas um instrumento. Quem faz é o Senhor através da nossa vida. Senão, daqui a pouco acaba. Daqui a pouco o povo vai se dispersando e aquilo vai embora. É um projeto que vai embora. A gente se perde. Quantas pessoas Deus começou usando e acabou entrando a altivez, a soberba, a autossuficiência. E aí acha que é em nome dele. Promovendo a ele. Aí só Deus sabe. Que Deus nos guarde, porque todos nós estamos sujeitos a isso. E suas vitórias foram dedicadas a quem? Ao Senhor. Dedique tudo que você conquistar e tudo que você realizar ao Senhor. Davi foi um líder que aprendeu a depender de Deus e isso levou a consultar o Senhor em diferentes momentos e circunstâncias, como em questões relacionadas à guerra. Deus foi o centro da sua liderança, desculpe. Davi uma vez estava numa cidade chamada Keila. Ainda não era rei. Saul está perseguindo Davi para tudo quanto é lado. Davi está em Keila. Davi tinha ajudado essa cidade, protegido essa cidade. Só que quando Davi fica sabendo que Saul está indo em busca dele, Davi sabe o que ele faz? Ele não confia nos moradores da cidade. Ele não confia na sua reputação diante daquela cidade. Sabe o que ele faz? Ele vai orar ao Senhor. E ele pergunta para o Senhor, Senhor, Saul vai vir me buscar? O Senhor fala, vai. Os moradores de Keila vão me entregar? Vão. O que Davi faz? Vai embora, sai, foge. Quando Saul fica sabendo que Davi está fugindo, Saul deixa de perseguir Davi. Por quê? Porque Deus fala com Davi, porque Davi se importa de perguntar para Deus o que pode, o que ele deve fazer. Eu e você precisamos depender mais de Deus nas nossas decisões. Mas, pastor,
Por que eu tenho que perguntar a Deus, pedir uma orientação, orar ao Senhor? Eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro. Por que eu preciso falar com Deus primeiro? Porque Deus pode te dar sabedoria de como você deve se conduzir. Às vezes você pode chegar numa concessionária, e aqui eu não estou espiritualizando nada não, eu estou falando no âmbito humano, mas também na dependência de Deus, tá bom? Você pode chegar numa concessionária para comprar um carro, e o vendedor vir com uma conversa de vendedor e acabar te vendendo um carro que vai te dar sérios problemas. Mas se você consultou a Deus antes, buscou a Deus, de alguma forma, de alguma maneira, aquilo não vai se encaixar. E eu não estou dizendo que só porque a gente ora, nós vamos ser livres de problema, de todos os problemas. Mas existem coisas que nós não precisamos passar se nós consultássemos a Deus. Mas muita gente não quer consultar a Deus. Quer fazer do seu jeito. Davi consultava a Deus para um monte de coisa. Tanto é que ele poderia dizer, não, eles vão me defender, não vou falar nada com Deus. Não tem nada a ver com guerra do Senhor, isso aqui não é uma guerra do Senhor, não estou perguntando se eu devo ou não ir, ou não devo guerrear contra não sei quem. Não, isso aqui é um problema meu pessoal. Davi poderia ter dito isso, né? Era um problema pessoal. Saul queria matar Davi de qualquer jeito, mas Davi entendia o seguinte, mas por que Saul quer me matar? Ah, porque eu vou ser o próximo rei. Então Davi entendia que aquilo tinha a ver com as coisas de Deus. Depois que você pertence a Jesus, tudo tem a ver com as coisas de Deus. Seu casamento tem a ver com as coisas de Deus. Seu lazer tem a ver com as coisas de Deus. Seu trabalho tem a ver com as coisas de Deus. Sua faculdade tem a ver com as coisas de Deus. Seu estudo no ensino médio, você que é um jovem aí no ensino fundamental, tem a ver com as coisas de Deus. Então você é consagrado a Deus. Então se preocupe em saber o que Deus quer. Um alerta. Antes de sermos pastores e mestres, somos filhos de Deus. E nossa vida espiritual exige ser alimentada. Guarde isso. Um dos perigos do ministério pastoral é ficarmos tão envolvidos com as necessidades espirituais legítimas dos outros que negligenciamos a nossa própria. Às vezes você está atendendo tanta gente que esquece de si. Cuidado. Deus quer a nós e a nossa comunhão com Ele mais do que Ele quer o nosso ministério pastoral e de ensino ou de qualquer outra coisa, por mais importante que eles sejam. Não adianta nada eu estar aqui toda semana gravando uma média de 4 vídeos por semana se eu não cultivar uma vida com Deus. Vou ter problema, eu vou ficar esgotado. É claro que para fazer os vídeos que eu faço eu tenho que estar estudando a palavra. Então eu já estou meditando na palavra. Isso é claro, é óbvio. Mas você está fazendo às vezes muitas coisas que não tem nada a ver com a palavra, você não está. E eu também tenho que ter cuidado para não estudar por estudar só para ensinar. Não, eu tenho que estudar para aprender e para praticar. Esse é o grande problema de quem prega e de quem ensina. Você não estuda primeiro para ensinar, você estuda primeiro para aprender e praticar. E eu tenho esse conceito, sabe aonde? Em Esdras. Vou colocar na tela. Não planejei, mas vou colocar na tela para você. Esdras capítulo 7, que isso aqui vire para você uma regra de vida. Vamos lá? Vou botar aqui para você. Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido... Não, vamos ler na Almeida Revista Corrigida. Porque Esdras tinha preparado seu coração primeiro para quê? Buscar a lei do Senhor. Ele queria entender. Segundo, para quê? Cumprir, prática. Terceiro, ensinar. 3 passos que passam. Primeiro, a gente vai estudar para compreender, para entender. Segundo, depois a gente vai praticar aquilo que nós entendemos. E por fim, aí nós podemos ensinar. Se nós pularmos o passo de colocar em prática, certamente mais cedo ou mais tarde a nossa vida espiritual vai ruir. Tem gente que fala assim, fulano conhecia tanta palavra e aí tá aí no mundo. Porque ele deixou a prática. Ele pulou o degrau da prática em determinado momento da vida dele. Esqueceu. E por esquecer a prática, o que acontece? Ele acabou sucumbindo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas eu estou mostrando que nós não podemos abandonar a prática. Então que Esdras 7:10, você que é um professor, você que é um pregador, você que é um estudioso da palavra, se torne uma regra para a sua vida, por toda a sua vida. Entender a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor, para ensinar a lei do Senhor. Tem muita gente ensinando que não pratica. Deus quer, como já foi dito, né? A nós é muito mais importante, tá? 3, uma liderança com foco em pessoas. Em quem está o foco da sua liderança?
um pai, uma mãe, um marido. Deus está interessado em pessoas. Guarde isso. Tem muita gente aí preocupado com coisas. Deus se preocupa com vidas, pessoas. Uma das principais missões de um líder cristão é a formação de pessoas. Quer dizer, o foco da verdadeira liderança espiritual deve ser pessoas. E em momentos de angústia, o líder será tentado a esquecer-se do bem-estar dos seus liderados para cuidar dos seus próprios interesses. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom líder se sacrifica pelas ovelhas. Você viu o que Paulo fez por causa da obra do Senhor, por causa de vidas? Paulo passou até fome. Paulo poderia muito bem dizer, não, eu não vou fazer missão. Estou passando necessidade. Tem igrejas que não reconhecem o apostolado. Estou sendo enviado sem um recurso sequer. Não vou fazer. Mas Paulo preferiu se sacrificar. É claro que nem todo mundo vai agir como Paulo. Eu entendo isso. Isso tem a ver com chamado específico. Eu entendo perfeitamente. Mas eu só estou mostrando que Paulo é um dos exemplos que faz algo assim. Então, nós não podemos, em troca dos nossos interesses, largar pessoas por aí. Há muitas referências bíblicas que mostram que Davi foi um líder que sabia gerenciar pessoas. Enquanto fugia de Saul, ele entrou na caverna de Adulão. E ali atraiu cerca de 400 homens em situação difícil. Um líder é líder em qualquer lugar que estiver. Guarde uma coisa, se Deus tem um chamado com você, não adianta. Mas cedo ou mais tarde, isso há de se cumprir. As pessoas reconhecerão o seu chamado em diversos lugares. Davi foi reconhecido como líder na caverna de Adulão. Alguém diz, também para ser líder desse monte de gente aí endividada, com um monte de problema. Mas Davi liderou esses homens. E vou dizer uma coisa, do meio desses homens saíram guerreiros valorosos que estiveram ao lado de Davi. É só você estudar a história. Tudo indica que ele era uma pessoa que conhecia a arte da empatia. O que é empatia? Vamos lá. Segundo a psicologia, empatia é a tendência para sentir o que sentiria outra pessoa caso se estivesse na situação experimentada por ela. Isso é empatia. É você se colocar no lugar do outro. E guarde outra coisa aqui. Geralmente Deus vai te usar sempre dentro de experiências que tem a ver com aquilo que você já viveu. Se você é uma pessoa que já teve depressão, o princípio de depressão, pode ter certeza que de vez em quando vai aparecer pessoas com esse tipo de coisa para que você possa ajudar. Se você passou por problemas familiares, vai aparecer pessoas com problemas familiares. Se você teve problema com algum filho na vida das drogas, na vida da prostituição, você vai ter pessoas que vão se achegar a você. Por quê? Porque Deus vai te usar dentro das suas próprias experiências. Isso não quer dizer que Deus só vai te usar dentro das suas experiências. Ele pode te usar dentro de algo que você também não viveu, mas que ele te dá sabedoria para lidar com aquilo. Porém, na maior parte dos casos, são pessoas que têm a ver com aquilo que você já viveu. Então não guarde o seu testemunho e a sua experiência de vida para si próprio, não. Use ela em favor do reino de Deus também. Davi, portanto, foi um líder que potencializou o que os seus liderados tinham de melhor. Todo mundo tem alguma coisa que possa ser aproveitada. Tem gente na igreja, às vezes, que a gente diz assim, meu Deus, que irmão problemático. Mas se o líder observar bem, conviver com essa pessoa, analisar, ele vai encontrar alguma coisa que pode ser aproveitado. E começa por ali. E através daquele ponto, talvez Deus possa fazer uma grande obra na vida daquela pessoa e ela não ser mais daquele jeito. Tem que começar por onde existe algum favorecimento, tá? Então, ele potencializou os seus liderados, o que os seus liderados tinham de melhor, fazendo dos covardes valentes. Estavam tudo lá na caverna. Se tornaram valentes. 2 Samuel 23:8. Dos aflitos valorosos. 1 Crônicas 12:22. E dos endividados valiosos. Versículo 14. Sua liderança foi também marcada por sua capacidade de potencializar o que os seus liderados tinham de melhor, como foi dito. Mesmo aqueles considerados, sabe o quê? Improváveis. Davi vai ser rei. Alguém diria, quê? Aquele menino que tá lá tomando conta das ovelhas do seu pai? Não. Ele não vai ser rei, não. Só que você entenda, não é para sua glória. José não foi colocado como governador para poder seus irmãos verem que Deus o exaltou. Esther não foi colocada como rainha para alguém ver que Deus exaltou. Mardoqueu não foi colocado na posição que foi colocado para alguém ver.
foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Davi não foi colocado como rei, venceu Golias para que ele fosse exaltado. Foi o nome do Senhor. Agora, é claro, dependendo do chamado de Deus, a pessoa que está sendo usada, como consequência, às vezes ela pode ficar conhecida. Pode ser muito convidada. Pode trazer algum retorno financeiro por causa disso, como consequência. Não como motivo, não como causa. Você não entra na obra de Deus para ficar conhecido. Você não entra na obra de Deus para ter recurso financeiro. Mas o recurso financeiro pode ser um resultado do que você faz para Deus. É diferente. Até porque, nesses casos, Deus ainda usará essa pessoa para também abençoar outras pessoas. Então isso é uma coisa que Davi era um improvável. Enquanto líder, influenciou positivamente seus liderados, como se vê na ocasião em que ele ofertou o seu melhor para a construção do templo também. E em concordância, as pessoas deliberadamente passaram a entregar os seus próprios bens. Davi não era só uma pessoa que falava, Davi fazia como Jesus. Jesus não falava só, Jesus ensinava fazendo. Tem muito líder que diz assim, irmão, chegou a hora da contribuição, vamos ofertar, hora da oferta. Uma das coisas que, infelizmente, no meio pentecostal acaba se errando na hora de tirar a oferta é dizer para o povo que o povo tem que ofertar porque a obra precisa. Deus não precisa, mas a obra precisa. Aí o povo fica olhando lá o templo, não vê nada diferente. Aí fala, não vou ofertar não tô vendo nada diferente, não tem obra nenhuma sendo feita. Dízimo, não tô vendo nada. Então, você não pode dizer isso pro povo. Tem que ensinar o que a Bíblia ensina. Você não entrega dízimo e não oferta porque a obra precisa. Você entrega dízimo e oferta porque você está honrando a Deus. É diferente. Reconhecendo quem Deus é, que tudo é dele, você está usando uma coisa que Deus é dono. Então isso é reconhecimento, é honra. Agora, em consequência, você reconhecer quem Deus é, a obra dele é realizada com o dinheiro que você entrega. Agora, tem líder que fala pro povo, irmão, vamos agora entregar dízimo, vamos agora ofertar. E não oferta. Às vezes nem entrega dízimo. Obreiros que vão pra frente, tá no momento ofertório, irmão, entrega seu dízimo. Ele não entrega dízimo. Como é que ele vai falar uma coisa que ele não faz? Como é que o povo vai fazer? O povo olha para o ministério, tá lá o ministério lá, na hora passa a salva, lugares que passa a salva, tem lugar que é envelope, mas passa a salva, vai passando salva. Vai vendo, ninguém do ministério praticamente, todo mundo levanta a mão, nada de oferta. Como é que o povo vai ofertar? Então nós precisamos ser exemplo. E o líder da igreja que tem que ser o exemplo maior de tudo isso. Caso contrário, pode... Porque tem líder que diz, a igreja aqui é mão fechada. Me perdoa? Tem líder que é o exemplo dessa mão fechada. Que tal uma arte digital para o evento da sua igreja? Você não vai fazer esse congresso? De jovens, de irmãs, de varão, de novos convertidos, essa festividade, esse culto... Enfim, você que é profissional liberal ou até você que tem uma empresa, preste atenção nesse aviso. Criação de artes digitais para divulgação do evento de sua igreja ou para profissionais como você está assistindo é com a Manhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp. DDD 21 97176 4015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais. Então, caso você precise, tem algumas artes que passaram aí que são pessoas que já fizeram artes com a Manhã Artes Digitais. Vamos para o último tópico, aspectos práticos da liderança de Davi. Um líder que soube honrar as alianças. O Senhor é Deus de aliança, como se percebe em toda a Bíblia. Quem fez aliança com o povo foi o próprio Deus. Ele fez uma aliança com Davi, afirmando que o seu trono seria edificado de geração em geração, e é claro que isso se remete a Cristo. Davi sabia que Deus foi o responsável pelo seu sustento e sucesso. Isso é uma coisa que todo líder e todo cristão deveria entender. O servo do Senhor também procurou honrar as alianças que fez ao longo da sua vida,
Não obstante os seus erros e falhas, ele cumpriu com a aliança feita a seu amigo Jonatas, honrando o seu filho Mefibosete. Ele já estava morto, ele poderia dizer, deixa isso pra lá, ele não tá aqui pra ver. Não, ele cumpriu a aliança. O líder tem que ter palavra, é sim, é não, é não. Eu vou fazer, vai ter que fazer. Se ele diz que não vai poder fazer, tudo bem. Mas se ele deu a palavra, ele precisa fazer. E se ele não pode fazer naquele momento, ele vai ter que ver como vai fazer, mas ele precisa honrar o que diz. Alianças. Uma das principais marcas da trajetória de Davi foi a sua capacidade de estabelecer vínculo com as pessoas. Tem muita gente que quer liderar sem vínculo com ninguém. Não vai chegar a lugar nenhum, porque você precisa de colaboradores. Paulo tinha uma ideia bem definida em relação a isso. Paulo reconhecia os seus colaboradores e ainda os elogiava em suas cartas. 2. Um líder justo. Davi foi consciente da justiça de Deus, como podemos ver no Salmo 23. Guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Salmo 23, 3. Ele reconheceu o valor de uma vida justa e que isso garantia o cuidado de Deus. Por quê? Porque é troca? Não, é porque a promessa de Deus é que se tivesse uma vida justa, Deus estaria dando a bênção, Deus estaria abençoando. Então Davi vive uma vida justa e ele recebe as bênçãos de Deus. Não é troca não, tá? O seu senso de justiça é evidenciado na ocasião em que ele dividiu os despojos da batalha vencida em Ziclag, ao repreender alguns com as seguintes palavras: porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Isso aqui é lindo. Havia aqueles que foram lutar e havia aqueles que guardaram as coisas. Na hora da divisão, os que foram lutar queriam receber parte e disseram que quem não foi pra luta não precisava. Mas quem guardou as coisas? Parece até, se fosse usar, né? Parece, não, tem aplausos, pregador pregou, vida aceitou Jesus. Tá, mas os que prepararam o culto, não apareceram, quem ficou na portaria, quem direcionou as pessoas para dentro do templo. Se vamos agradecer a todos. Como Davi se comportava com seus liderados? Davi reconhecia o valor de cada função desempenhada por aqueles que estavam sobre a sua liderança. Não importa se é o porteiro, não importa se é o pregador, não importa se é o pastor auxiliar, não importa se é o vice-dirigente da congregação, se é o vice-presidente da igreja, não importa. Ele reconhecia a função de cada um. Ele não beneficiava uns e esquecia dos outros. Ele via seus liderados como um grupo, por isso honrava a todos da mesma maneira. Imagina, irmão. Um líder na frente do departamento, quando é aniversário de alguém que ele gosta, ele vai lá e dá um presente. E faz isso na frente de todo mundo. Aí tem outro que fez aniversário e não ganha nada. Tem outro que fez aniversário e não ganha nada. Isso é acepção de pessoa, não faz isso não. Deus não se agrada desse negócio não. Então não dá pra ninguém. Se vai fazer isso, não dá pra ninguém, que você vai ter sérios problemas com Deus. Não é com as pessoas não, tá? Uma das razões por que o cristão em geral, e especificamente o líder cristão, devem buscar ardentemente a justiça, é o fato de que ela, conforme as palavras do apóstolo Paulo, é uma das 3 principais marcas do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que é? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A primeira marca do reino de Deus é a justiça. E isso porque justo é o Senhor. 3, um líder segundo o coração de Deus. O que é isso? Davi foi um líder de muitas excelentes qualidades e as que até aqui foram elencadas retratam bem o perfil de sua liderança. No entanto, nenhuma dessas qualidades supera a que foi dita pelo próprio Deus. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha só, que executará toda a minha vontade, ou seja, Davi se preocupava com a vontade de Deus. O próprio Deus responde o que é um homem segundo o seu coração, dando como exemplo Davi, que executará toda a minha vontade. Aí alguém vai dizer, mas quando Davi adulterou com Batseba, ou Betseba em algumas versões, ele estava fazendo a vontade de Deus? Não. Quando Davi mandou colocar Urias na frente de batalha para ele morrer, ele estava fazendo a vontade de Deus? Não. Quando Davi mandou contar o povo, quando Deus disse que não era para fazer aquilo, ele estava fazendo a vontade de Deus? Não. Porém, isso é para demonstrar a humanidade do homem, mostrar a necessidade de um salvador,
Nós, por conta nossa, não temos como agradar a Deus. Necessitamos da graça de Deus e precisamos de um Salvador chamado Jesus Cristo, que nos dá direito à vida eterna. Ele teve um coração alinhado ao coração de Deus e a sua liderança se firmou nesse desejo de agradar ao Senhor. Podemos ver essa verdade quando ele não hesitou em entregar a planta do templo para que Salomão a construísse. Não, ele podia dizer, não, esse templo vai ser a obra da minha vida. Que história é essa que Salomão vai construir? Nada, quem vai construir sou eu. Mas Deus disse, tu não vai construir, quem vai construir é teu filho. A vontade de quem que prevalece? A de Davi ou a do Senhor? O grande problema de algumas pessoas que estão na liderança é estarem realizando obras para a sua própria vida, para que fique marcada a sua pessoa. O nome que tem que ser glorificado, exaltado, bendito é o do Senhor. Não importa quem vai realizar, importa a realização. Isso é que importa, obediência a Deus. E quando não aceitou que o povo fosse castigado por causa de seus erros, ele errou, Deus está trazendo um castigo e fala, não, quem pecou fui eu. Ter o coração alinhado à vontade de Deus fará de você um líder seguro, não em suas próprias condições ou capacidades pessoais. Senão você vai confiar no seu poder. Mas sim na certeza de que sua liderança tem no Senhor a fonte, e isso levará a uma consciência de que liderar como um cristão é servir a Deus e aos seus propósitos diante do seu povo. Líder é servo. Marido é líder de casa, ele é um servo, está servindo ali dentro do seu lar. Pais são líderes dentro de casa, estão servindo também como instrumento para que os filhos possam crescer dentro da vontade do Senhor. Pastor está na liderança de uma igreja, ele é um servo para treinar pessoas, dar oportunidade para que elas possam crescer. Tudo é serviço. E, em primeiro lugar, serviço de acordo com a vontade de Deus. Conclusão. Estudamos a respeito da pessoa de Davi, seu chamado. Aprendemos também a respeito de algumas de suas qualidades. Eu falo disso muito no Expondo das Escrituras. Davi cometeu muitos erros e também acertos, e o sucesso da sua missão foi a humildade e dependência de Deus em meio aos bons e maus momentos. Ele foi humilde e dependente de Deus. Senhor, tenha misericórdia, eu preciso de ti. Encerramos a lição entendendo que o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. Não é uma parte de tempo e não é a sua vontade, a vontade de Deus. Ministério, liderança não é um lugar para se promover, e sim para realizar aquilo que Deus quer que seja realizado. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa, na série de liderança, no caso, tá? A liderança de Salomão, lições bíblicas jovem. E não se esqueça, Expondo as Escrituras, a liderança de Davi, eu vou colocar na tela no final aí para você. Bom, o conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida, então divulgue o canal. Tanta gente precisando aprender, tanta gente precisando ser edificado. Divulga o canal, não tem só essa programação de jovens, tem a programação de adultos, tem o Expondo as Escrituras. Divulga o canal para sua família, no WhatsApp da sua família. Quantas pessoas já têm dito, eu cheguei aqui porque eu fui indicado por um familiar meu. Que bênção! Seja um divulgador do canal. Deixa Deus usar a sua vida. Se inscreva, ative o sininho das notificações, comente de que lugar, se ficou até o final, o que você achou dessa aula de hoje. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Vamos orar? Quero agradecer a todos vocês que ficaram até esse momento, tá bom? O meu abraço. Tá? Se você ficou até o final, se aqueles que não ficaram até o final, Deus o sabe também de todas as coisas. Eu espero que essa aula possa trazer edificação para a sua vida, que você possa colocar em prática e com certeza verá bons resultados. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa aula da EBD comentada online, lições bíblicas jovens sobre a liderança de Davi. Senhor, que nós venhamos a, Pai querido, colocar em prática o que aprendemos aqui hoje. Que o Senhor nos ajude, Senhor, porque precisamos da tua ajuda, que sozinho a gente não consegue, não. Mas o Senhor pode nos ajudar. Abençoa a vida de cada professor, Senhor, que vai ministrar essa aula. Dá força, dá graça, não deixa de desistir. Abençoa também os alunos que assistiram e que vão assistir. Eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Eu te peço que o Senhor continue abençoando a cada um em nome de Jesus. Amém. Estou deixando aqui o Expondo as Escrituras desta aula e mais um vídeo aí também de indicação. Que Deus abençoe a sua vida,
abençoe a sua família. Até o próximo programa EBD Comentada Online, aí nas Lições Bíblicas Jovens.